fala, quem não me conhece, eu sou a Miriam da Costura Arte. Eu vim trazer para vocês uma técnica básica de preparar uma peça de MDF. Em específico aqui a gente vai estar trabalhando com abajur, tá? Uma superfície de MDF normal, um MDF de 3 mm cortado a laser. E aí o intuito mesmo é só mostrar para vocês como que a gente trabalha, como que utilizar a tinta, que o pessoal tem um pouco de dúvida, porque essas tintas da Acrylex, PVA, principalmente, ela vem bem espessa. Aí o que acontece? As pessoas utilizam ela normalmente, só abre o frasco, né? E a Acrylex fez mesmo, inovou, mudou a embalagem e trabalha com essa embalagem com a boca mais aberta, que é o intuito mesmo de utilizar direto no frasco. Só que ela é uma tinta, eu vou colocar ela, disponibilizar ela num recipiente que é da maneira que eu trabalho. Eu gosto de colocar ela, fazer a diluição, pode ver que ela é bem grossa, então a gente precisa de fazer a diluição dela, nunca colocar direto. Então coloca de pouca tinta, não precisa de ser muita tinta, e vai fazendo a diluição conforme você vai precisando utilizar na sua peça. Tá? Para não ter que, porque quando sobra eu acabo voltando para dentro do frasco, mas tem gente que não gosta de colocar porque pode estar atrapalhando os pigmentos que vem dentro da tinta. Então a gente vai despejando água aos poucos. Quem tá iniciando, interessante é vir mesmo colocando de pouca água para hidratar a tinta. Então assim, é uma das dúvidas que o pessoal tem muito mesmo. Conforme às vezes é uma tinta que você tá com ela há tempo aí guardada e não utiliza. Aí o que acontece? Ela vai com o tempo secando. Ela já é espessa, ela já é uma tinta grossa. Então a gente vai hidratando aos poucos, porque eu sei que eu vou usar essa quantidade aqui. Ó, para não despejar e virar de uma vez a água, vai hidratando dessa maneira aqui. Aí você acha o ponto. Qual que é o ponto exato? Por quê? Você precisa de ir colocando quantidade aos poucos de água, e que eu sempre expliquei nas minhas aulas. Eu fiz a dissolução aqui, mas eu não sei se tá na quantidade exata. Aí o que eu faço? Eu vou descobrir onde? Na peça. Então eu venho com ela e vou mostrar para vocês compreenderem como que vocês descobrem o ponto exato. Você vem sempre para fazer teste, vem nas partes mais escondidas da peça. Então eu vou vir aqui no fundo do abajur. Então aqui, ó, o ponto é quando você leva a tinta, ela não fica deixando rastros de tinta. Tipo aqui, ó, sobra de tinta. Não sei se dá pra ver na imagem. Eu vou deixar propositalmente aqui, ó, uma elevação. Quando ela tá no ponto exato, é o que eu sempre falo, você consegue levar a tinta do começo ao fim, ó. Eu posso voltar aqui, ó, que eu consigo trazer a minha tinta do começo ao fim da minha peça. Então ela tá no ponto. E ela não tá ficando marca, ela tá lisa. Ó, ela cobriu minha peça, tá totalmente coberta. Então aqui, ó, eu vou deixar ela secar, porque como eu usei ela, então vou deixar ela secar. Agora eu posso tanto fazer uma peça quanto a outra, não preciso ficar secando. Enquanto eu tô passando para outra peça, aquela ali tá secando, do mesmo jeito, minha tinta tá indo. E lembrando, tem estado, tem lugar que cidade que é mais quente. Então, como minha tinta tá exposta, tá aberta aqui, pode ser que daqui um pouco ela comece a secar. Se a tinta não tivesse bem dissolvida, bem diluída, eu não conseguiria chegar nesse ponto, ó, de esticar. Pode ver que não tem marca de pincel, ó. Eu consigo levar a tinta até o final, ó. Eu vou e volto com a tinta sem deixar marca. E aqui lembrando que não precisa de ficar super certinho, mas se eu conseguir de início fazer isso aqui, ó, já levar minha tinta o mais organizado do começo, na primeira demão, eu tenho menos trabalho depois na hora de lixar, porque depois disso aqui a gente vai dar uma lixada na peça. E como a PVA é a base de água, acrílica, PVA, o que acontece? Ela vai umedecer o MDF. Umedecendo o MDF, ela deixa o MDF mais áspero. Então, o segredo aqui principal é a tinta.
dissolver a tinta no ponto certo. Então aqui a gente pode fazer a pintura tanto interna da peça primeiro, aqui eu vou fazer a pintura interna. E sempre lembrando, quando a gente for trabalhar com peças com detalhe em laser, como esse caso aqui, ó, a gente solta a tinta primeiro aqui, ó, a gente solta a tinta aqui em cima e com o pincel mais descarregado atrás, a gente pode vir de lá pra cá, ó, e daqui pra lá, e aqui com o pincel quase seco, mas não totalmente seco, a gente vem com ele aqui, ó, o mais superficial possível, pra não sujar o buraquinho. O meu corte tá aqui, ó. Ele tá sequinho, ó. Não tem excesso de tinta, tá? Então, onde que tem laser também é outra dica interessante. Precisei de carregar de novo. Vou passar a descarregar o meu pincel sempre no centro da peça. E depois faço os cantos, porque excesso de tinta também deixa craquelado o canto de peça, tá? Então, outra dica aí, agora com o pincel já mais descarregado, ó, eu venho com ele de leve em cima do meu laser e venho sujando, ó. E sempre observando, deu excesso, vem aqui, ó, e tira essa beiradinha que fica com excesso aqui. E aqui também, até eu vim dar outra demão. Aqui nesse projeto, a gente vai trabalhar com 2 faces do abajur no tecido e 2 faces na tinta. E o segredo é esse aqui, enquanto a tinta tá esticando, ela tá indo embora, ela tá esticando, então ela tá no ponto bom. Ela não tá esticando, você mal começou a passar, ele não vai, ela não desliza, pode hidratar a tinta que tá faltando água. Destacou. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, em todos os lados. Se for cola branca, vou deixar secar por mais tempo e depois faço o lixamento. Mas quando é a cola branca, porque a cola branca ela demora um pouquinho mais para secar. Vou concluir tudo e já volto com o outro lado também já pronto. Aí eu vou ensinar a fazer o corte com o estilete. Vou fazer então a conclusão da colagem do outro lado, desse lado, depois eu vou dar os outros acabamentos para vocês. Agora que eu já fiz a colagem de tudo, concluí a colagem, fiz a lixa, pode ver que o acabamento ficou perfeito. Se fosse no tecido com cola, ia ficar melhor ainda. Eu acredito num acabamento melhor ainda, quando é o tecido com cola. Mas como eu tenho que aproveitar esse material aqui, também ficou perfeito. A única dificuldade que eu senti um pouco mais aqui foi na hora de lixar, porque ele tira o excesso na tesoura para depois vir lixando, porque eu percebi que ele pode vir colar e tirar a tinta do que a gente já fez. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o corte no passa-fita. Então eu vou vir aqui por dentro, ó, e vou vir com estilete. Se vocês não tiverem esse estilete aqui, tem outros tipos de estilete, pode ser aquele escolar mesmo. Aqui eu ainda corro o risco dele não ficar tão bom, porque ele é colado com o termocolante. Mas com de tecido, vocês deixam secar bem e depois vem fazendo o corte aqui, ó. E não precisa de ficar preocupado com medo não, porque essa parte também vai ficar escondida, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tanto que ter uma tesourinha só pra tecido é bom. Então, esse aqui eu fiz o corte. Agora eu vou erguer ele aqui, ó. E venho aqui com a tesourinha de arremate, ó. Tanto que o acabamento ficou perfeito, ó. Ergui aqui, ó. E cortei. Eu fiz o corte, né, de dentro pra fora. E agora eu tô fazendo esse corte aqui do cantinho. Subiu aqui e faz o corte aqui. Não tem problema se ficar um fiapinho ou outro aqui, eu tento tirar o máximo. Mas não tem problema porque eu vou passar uma fita de cetim aqui pra vocês verem. Então, concluído aqui, passado verniz em tudo, agora eu vou vir depois só para finalizar
o passa-fita e ensinar o lacinho Chanel. Depois de tudo pronto, eu vou escolher a face que eu quero colocar a fita, o acabamento com a fita de cetim. Aqui eu cortei a fita e passei uma pontinha de termolina leitosa. Pode ser uma pitadinha de cola, PVA também, só na pontinha para deixar ela mais durinha, para ela não ficar desfiando. Porque igual esse lado aqui ele desfia, tá vendo? Esse aqui ele não desfia mais, porque ele fica com a pontinha mais firme, fica mais fácil pra gente passar dentro do passa-fita. E sempre que a gente for fazer esse acabamento aqui, a gente deixa a ponta, as duas pontas, terminarem no mesmo lugar. Começo da fita e o fim da fita no mesmo lugar, aonde a gente vai fazer o laço Chanel. Então aqui no caso, eu escolhi essa face. Eu vou dar o acabamento desse lado. Então eu inicio daqui a fita. Depois que ela já tá engomadinha, pode ser uma cola. Aí eu vou fazer como? Eu vou iniciar aqui nesse furinho central aqui, ó. Então eu venho com a fita, ela de um lado fosca e da outra é o brilhante. Então eu vou entrar ele aqui, vou passar a fita toda. Vou trazer a fita todinha pra cá. E vou deixar só uma pontinha aqui pra poder dar o arremate aqui depois. Que aqui vai arrematar com a outra. Então eu vou passar nela toda. Então eu venho trazendo a ponta dela e vou passando igual um passa-fita mesmo. Entro, trago tudo. Vou voltar ela de baixo, ó, de dentro pra fora de novo. E aqui eu não passo cola. Eu puxo ela para ela ficar bem justa, tá? Mas eu poderia já estar passando a cola silicone. Ó, eu puxo ela aqui, aí vou ajeitando, vou ajustando ela. Vou passar todinho. Aí no final eu venho mostrar como que ficou para dar o arremate e ensinar o laço Chanel. Agora eu vou dar o acabamento aqui, ó. Então eu vou colar ele aqui, vou colar o outro aqui por cima e vou ensinar a fazer o laço. Então aqui, ó. Eu venho com a cola, aqui eu tô usando cola silicone, tá? Cola fria. É a melhor cola hoje pra trabalhar. Eu gosto muito dessa cor. Pra esse acabamento, tá? Que é acabamento de fita, de acabamento com fita, né? No caso, acabamento com meia pérola. Todo esse tipo de acabamento pode ser trabalhado com essa cola silicone, tá? Então, em vez de eu acabar aqui, ó, vai ficar limpo o acabamento aqui dentro. Antes eu ia jogar ele por aqui. Então, eu tirei ele, trouxe ele pra cá, pra fora e vou acabar aqui, ó. Então, aqui, ó, eu vou cortar ela mais aqui no meio, que é aqui que o nosso laço vai ficar. Então, eu colei desse lado, vou colar desse aqui. E lembrando que eu não passei cola na volta da fita, em volta da cúpula, tá? Eu passei só aqui agora. Então aqui, ó, a gente vai pôr o laço Chanel. Então o acabamento vai ficar tampado aqui, ó, pra gente colocar o laço. O laço, eu vou pegar uma régua aqui pra medir. Então eu gosto de medir aqui, ó. Eu dobro ela mais ou menos aqui pra ver a largura do meu laço. Então, pra mim aqui é o suficiente, ó. Esse tamanho. Então, eu vou medir na régua aqui quantos centímetros. Então, vai dar 17 centímetros. Aí, eu faço um degrau. O meu degrauzinho que eu falo, eu gosto de tirar uma outra fita agora, com 3 centímetros a menos. Então, eu vou colocar ela aqui com 14 centímetros. Se eu fosse colocar 3 alcinhas, eu diminuiria mais 3 centímetros, tá? Então, a gente vem aqui com a cola, ó, passa nessa pontinha, que ela já, como ela é uma colinha, ela demora um tempinho, eu gosto de colocar ela assim. É uma outra ideia legal também, pra quem for fazer laço Chanel pra casamento, pode fazer 10 fitinhas assim, ó, passada com cola, deixar secando e depois deixar secando não, passa e deixa ela dando um tempinho e depois vem com ela colando.
porque ela dá um tempinho, dá uma evaporadinha e aí você faz um trabalho, aí faz todos os vou fazer 100 laços. Você pode fazer todos os de 17 centímetros, todos de 14 e deixa secando. Vai secando, faz todos, porque aí seca. Fiz todas as argolas, fiz 100 argolas 17, fiz 100 argolas 14. Então deixa secando. Por quê? Aí ela tá sequinha, então ela não deforma. Então aí eu venho aqui, ó, bem no meio aqui, onde eu fiz a emendinha, e eu aproveito o máximo, ó, a fita. O segredo de fechar e fazer um laço bem feito é esse aqui, ó. Você vai vir com ela centralizando aqui, ó. E segura ela para dar o acabamento bem feito aqui, ó. E não fica segurando com o dedo só não, porque a gente torce o dedo, aí faz assim, sempre de dedo limpo. Sujou um pouquinho de cola, limpa o dedo. Colei, aí quando é em grande quantidade, é como eu falei, faz todos assim, depois você vai sobrepondo. E na parte final também fica legal fazer dessa maneira. Vai fazendo e deixando secar. Então agora eu vou sobrepor essa aqui em cima desta. E aqui lembrando que sempre olhando aqui, ó, se vai dar a mesma distância. Aqui tá vendo que ele não tá, ó. Um lado tá mais que o outro, você vem, puxa a fita e traz ela pra cá. Tem dificuldade? Pego a régua e meço. Agora, ó, quando a gente tá fazendo em grande quantidade de novo, chegou nesse ponto, colou todas, aí você vem aqui, ó. Aqui eu gosto de deixar pro final porque é a largura, deixar a fita inteira, sem cortar, porque aí eu vou centralizar ela aqui, a quantidade que eu precisar eu corto no final. Então, eu venho aqui, ó, coloco a ponta do laço aqui e da mesma forma. Se eu fosse fazer 100 desse, eu faria 100 desse aqui e deixava secar. Porque ele vai ficar melhor na hora de eu pegar ele e dar o acabamento, ó. Vou dar a volta aqui. Aí, ó, fica sujando o dedo. Se tivesse tudo pronto, estivesse mais sequinho, eu não correria esse risco. Aí eu vou dar a volta aqui, ó, vejo a medida, então eu já corto aqui onde eu vou precisar. Agora você vai passar a cola aqui, ó, pegando em cima dessa fita e aqui. Agora eu venho com essa pontinha aqui, ó, e ajusto ela aqui em cima. E sempre olhando aqui na frente, se ela não tá torta, porque ela tem que ficar centralizada. Vem com a cola. E essa cola, ela puxa assim o fiozinho, ela é igual a cola quente. Mas você corta ela, ó, você passa ela e puxa ela, e você corta ela. Eu pego sempre essa parte que ficou do arremate aqui, ó, e viro ele pra baixo. E aqui eu vou centralizar, ó. Aí aqui eu centralizo, aonde que eu vou colocar. Aí eu acabo. Aí eu vejo aqui, ó, tem dificuldade de dar esse acabamento aqui no olhômetro? Vem com a régua, mede certinho quantos centímetros tem, se tem mesmo do outro e pronto. Se quiser colocar uma meia pérola, uma pedrinha, uma florzinha para dar um acabamento, aqui é o momento também. Tá pronto o nosso trabalho, o pezinho já tá aqui. E pronto, finalizada a nossa peça. Agora só tá faltando a instalaçãozinha, só passar o fiozinho aqui por dentro, tá? Como esse tecido ele era termocolante, então eu nunca tinha utilizado ele. O que acontece? Eu tive uma dificuldade no acabamento, então eu percebia que mesmo trabalhando com ele, eu teria que ter passado a termolina. No caso, eu passei, né? A hora que eu vi que na hora de fazer o corte com o estilete eu não tava conseguindo dar o acabamento perfeito, porque igual aqui, ó, vocês podem ver que aqui tem que ficar bem acabado, tá? Porque a fita vai ter lugar que vai ficar aparente. Uma face não fica aparente, que a fita cobre, mas a outra tem que ficar perfeita. Aí, o que acontece? Passa termolina leitosa. Termolina leitosa é esse produto aqui também da Acrylex, tá?
Ele é um produto que a gente passa para impermeabilizar o tecido. Poderia estar passando no tecido todo, mas como eu já havia comentado, aqui no tecido ele tira esse aspecto de tecido, ele não fica esse toque gostoso do tecido. Mas a gente trabalha com ele normalmente, pode fazer impermeabilização também. Por que que eu não me preocupei muito? Porque ele esse tecido ele é um pouquinho mais escuro, então eu não me preocupei. E outra coisa, eu falei que eu trabalhei com a Acryl-Fix, que é a aerosol, né? Pode ver que ela não tem brilho, ela tá bem opaca. Eu pus a fosca aqui. E você pode estar trabalhando com a goma laca. Temos também verniz acrílico brilhante. A goma laca é esse produto aqui, que ele é solúvel, dissolvido na água, no álcool, 92%, então eu prefiro muito mais esse produto, que eu gosto muito dele. Ele tem vidro de 100 ml também, e esse de 500, tá? Se você usa muito esse produto aqui, eu em verniz eu uso muito para impermeabilizar a peça branca, que vai ser um outro vídeo que eu vou fazer explicando como é que usa o branco, como é que trabalha com as peças feitas com branco, para não amarelar, para você dar acabamento. Então aqui poderia ter sido feita impermeabilização com a goma laca. E se vocês tiverem interesse em alguma outra peça, uma dúvida de alguma técnica, agora vocês podem estar deixando os comentários com a gente, entre em contato com a gente, passa pra gente certinho que vocês têm interesse, tá bom? Muito obrigada!